Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a professora Marlete e eu vou falar um pouquinho. Hoje eu vou explicar como é que vocês podem organizar a escala que vocês pesquisaram. Como é que vocês começam organizando isso do banco de dados, tá? Então, quando você tem lá a sua pesquisa, você abre, aqui é o local onde vocês digitaram as suas questões, né? E aqui você tem as suas respostas. Quando você tecla aqui nesse local, aqui no caso é uma pesquisa antiga, já não aceita mais respostas, você vai ver aqui que o Excel diz para você vê aqui que você tem as respostas, né? Só que essa tabulação não serve para você vai fazer a tabulação como deve ser feita. Então, você teclando aqui, algumas vezes ele pede para você selecionar o lugar, né? Pode ser que ele fale aqui, olha, seleciona o destino de resposta. É só isso, dizer para criar uma nova planilha. E ele criou uma nova planilha para você, tá? Aqui no caso desse trabalho do aluno Ailton, ele tem 194 respostas e todas elas estão aqui na planilha, ok? Então, essa é a primeira parte que você faz, né? Para você separar e apresentar a sua planilha. Aqui na sua primeira coluna, você tem todas as perguntas randomizadas que você teve, ok? Com a BEP, com tudo que você teve. E aqui tem um horário que as pessoas responderam, etc, né? Para provar que você fez, né, o seu questionário foi de forma correta, que lá no seu relatório você tem que dizer: a coleta de dados ocorreu aqui no caso de 27/6/2017 até o dia 25/3/2018, né? Então, esse foi o período que você coletou os seus dados. Tudo bem? Agora então, eu gosto muito de trabalhar com ele todo organizadinho. Então, eu venho aqui, já peço para ficar tudo assim. Eu sempre venho aqui na formatação e peço para ficar organizado, que às vezes não está organizadinho aqui, né? Fica tudo meio bagunçadinho, e para mim é importante que esteja assim organizado para eu poder entender. Bom, a primeira parte, quando a gente pega aqui a planilha, é você ver se teve pessoas que responderam a mesma coisa. Tem gente que, por exemplo, que respondeu no automático para você. Então, só tem o número 2, só tem o número 7, só tem o número 5. Quando isso acontece, esses questionários, essas respostas, elas podem acabar estragando o seu modelo, estragando a sua pesquisa. Então, você pode, né, fazer isso no olho, ou se você quiser, existe um software também que faz isso, que é o Smart PLS. Como a gente não tem o Smart PLS, então vou ensinar vocês a fazerem, né, no processo bruto, digamos assim, né? Então, por exemplo, aqui você vê que tem muito 7, né? E aí você vê se continua sendo 7. Se continuar sendo 7 é porque a pessoa respondeu no automático, e a gente vê que não tem. Então, não foi realmente no automático que a pessoa respondeu. Mas a gente passa os olhos e identifica, se por um acaso isso tiver, né, sempre as mesmas respostas, sempre os mesmos números, então pode ser que a pessoa resolveu, né, queimar um tempo dela ali para fazer isso, e você precisa de respostas mais corretas, né? Então, por isso que a gente acaba fazendo isso para identificar as respostas que elas não estão corretas. Também, às vezes acontece, mesmo a gente marcando todas as questões obrigatórias, quando a gente faz isso, às vezes a gente descobre algum item que ficou sem resposta. Simplesmente no meio aqui tem um item sem resposta. Se você tem um volume grande de questionário, você pode deletar essa resposta. Se você não tem uma quantidade grande de questionário, você pode colocar a média. Então, se você, olha aqui que eu fiz, marquei a coluna, venho aqui, qual que é a média? 3.2. Então, por exemplo, se acontecesse de aqui está sem o número, aí eu analiso qual é a média dessa coluna e coloco número 3. Se é menor que 3,5, coloco o número 3. Se é maior que 3,5, coloco 4. E coloco esse número, coloco o número inteiro aqui nesse local, tá? Então, essa é a primeira parte que a gente faz, que é a gente abaixar e conferir, ver se por um acaso tem números, né, que a pessoa respondeu tudo repetido, sem colocar corretamente a numeração, né, está tudo, né, mal apontado, mal respondido, e aí você acaba
cancelando isso. Às vezes acontece isso também quando você não coloca aqui que a idade, quando você coloca a idade, você não coloca números. Tem gente que coloca, sei lá, escreve Caraguatatuba, né? Então esse questionário fica inviável. Então, de novo, se você tem muitas respostas, então você pode colocar, né, essa média ali ou não, tá bom? Aqui também, né, quando aqui, qual cidade você mora, e aí se você não explicar direitinho, não deixar lá travado, às vezes a pessoa escreve assim 35, aí você fala, puxa, e agora? Ok? Então é isso, tá? Então primeiro você vai analisar aqui. Lembro que quando você vem e você tecla aqui para você ver as suas respostas, esse seu questionário, aí ele sai assim, ó, tá? Né? E aí o que eu já fiz aqui? Aqui eu marquei, que é para poder organizar. Vim aqui, fiz isso, que é para deixar tudo separadinho. Aí vim aqui na formatação, pedi para ajustar o texto. Ótimo, agora eu consigo identificar e ver o meu texto. Esse arquivo aqui, ele é um arquivo mãe, ele é um arquivo de segurança, a gente não mexe nele, tá? Então, você pode vir aqui, pode fazer o download, pode fazer uma cópia. Né? Então, vendo, você faz cópia do parque, né? Aqui no caso é do Parque Estadual. Né? Compartilha com as mesmas pessoas, que vai continuar sendo a mesma coisa, e você vai trabalhar em cima da cópia. Você nunca trabalha em cima do original, tá? Sempre em cima da cópia. Que aí você fica sossegado, que se você fez alguma coisa errada, você consegue mexer depois, ok? Então, se você observar, então aqui já expliquei. Como é que fez? Abaixei, organizei, já olhei a planilha, ver se está tudo direitinho, ver se não tem aqui respostas, né, com problema, que eu preciso arrumar, que eu preciso ajustar, né? Então, por exemplo, aqui eu já escrevo 24, né, a palavra anos não me interessa, né, aqui de novo, já vou, né, esse tipo de coisa eu já posso ir fazendo e já organizando, porque a idade, o que me interessa é a média. Então, a palavra anos ali vai atrapalhar a hora que eu estiver fazendo esse tipo de atividade. A hora que eu estiver fazendo, né, os cálculos estatísticos, digamos assim, fazendo os cálculos, as médias, usando os dados da planilha, tá bom? Então, fiz a cópia. Estão vendo aqui? Estou trabalhando com a cópia. E aí, em cima da cópia, é que a gente começa a analisar. A gente começa a separar tudo isso daqui, toda essa brincadeira para poder tabular. Ok? Tudo bem? Então, é a nossa primeira videoaula falando como é que a gente pode, então, trabalhar com os dados da planilha para você organizar a sua pesquisa em cima das respostas que você teve. Combinado? Abraços, até a próxima, ok?